Eu nunca imaginei que um dia teria medo de bater à porta da casa do meu próprio filho. Mas ali estava eu, parada, na entrada da casa, com as mãos tremendo como se carregassem o peso de todos os anos que vivi. Trouxe comigo um simples bolo de fubá, algo tão pequeno, tão inocente. Mas no fundo era só uma desculpa. Eu só queria ver meu neto, ouvir sua risada, sentir que ainda havia um lugar para mim naquele lar que eu ajudei a construir, mesmo sem morar nele. Antes de tocar a campainha, ouvi a voz dela, firme, afiada, quase cortante. Eu não quero ela aqui hoje, nem amanhã, nem sempre. Meu coração se apertou como se tivesse sido apanhado por mãos invisíveis. Não era a primeira vez que eu ouvia algo assim, mas naquele dia soou diferente, doeu mais fundo. Como se uma parte do meu peito simplesmente tivesse desistido de bater no ritmo de antes. Meu neto abriu a porta sem perceber a tempestade atrás dele. Ele sorriu. Um sorriso tão puro que quase me fez esquecer o que ouvi. Quase. Quando entrei, a atmosfera da casa pesou sobre mim como uma nuvem carregada. Minha nora nem tentou disfarçar o incômodo. Cruzou os braços. Revirou os olhos, como se minha presença fosse uma sombra que apagava toda a luz do ambiente. Você precisa avisar antes de vir, ela disse. Mas o tom não era de sugestão. Era de ordem. Meu filho ficou em silêncio. Um silêncio que gritava. Um silêncio que me feriu mais do que qualquer palavra agressiva poderia ter feito. Foi então que ela completou, olhando para mim como se eu fosse um fardo. Tem que aprender o seu lugar, o meu lugar. Aquelas palavras ficaram ecoando dentro de mim como se fossem marteladas contra meu peito. Eu, que dei tudo por aquele menino. Eu, que cuidei, que orei, que me ajoelhei pedindo a Deus por sua felicidade. Eu, que sempre tentei ser ponte, jamais muro. E naquele instante, percebi algo que ainda não tinha coragem de admitir. Não era que eu estivesse sendo rejeitada. Eu estava sendo humilhada. Meu neto segurou minha mão, sem entender nada. Apertou com força, como se quisesse me segurar ali, como se tivesse medo que eu fosse embora. E de certa forma, eu fui mesmo, mas não apenas da casa. Fui embora de um lugar dentro deles que já não existia mais para mim. Naquela noite, sozinha no meu quarto, chorei como há muito tempo não chorava. Chorei pela dor, pela injustiça, pelo abandono silencioso. E entre minhas lágrimas, só consegui dizer uma coisa. Senhor, não me deixa perder o que eu mais amo. Mas, se eu tiver que perder, me mostra a verdade. Eu não sabia ainda, mas Deus já estava respondendo. Depois daquela noite, decidi me afastar por alguns dias. Não queria aumentar tensões, nem provocar mais conflitos. Mas no fundo, eu precisava entender o que estava acontecendo. Precisava respirar longe daquela dor que parecia prender meu peito, como um nó apertado. Eu sempre acreditei que, quando não sabemos o caminho, devemos ficar quietos para ouvir a voz de Deus. E foi isso que tentei fazer. Mas o silêncio às vezes dói mais do que as palavras. Meu neto me mandou um áudio no celular. A voz dele, pura e limpa, dizia: Vovó, vem ver meu castelo. Eu fiz para você. Eu sorri com tristeza, porque o amor dele ainda era um sol que me alcançava, mesmo quando tudo parecia escuro. Resolvi ir. Não queria decepcioná-lo. Não queria deixá-lo esperando por alguém que ele acreditava ser refúgio. Cheguei à porta com o coração apertado, mas com um fio de esperança. Talvez o clima estivesse melhor. Talvez minha nora tivesse tido um dia mais leve. Talvez meu filho defendesse a própria mãe. Mas antes que eu batesse, ouvi de novo a voz dela. Ela de novo? Eu já falei. Não quero ela aqui toda hora. Senti o chão sumir sob meus pés. Respirei fundo, tentando me recompor, mas naquela fração de segundo a porta se abriu. E meu neto pulou no meu colo com toda a inocência de quem não entende o veneno que a vida às vezes solta pelos cantos. Vovó, você veio! E foi aí que ela apareceu atrás dele, com o mesmo olhar duro, com a mesma expressão de desprezo. Eu não autorizei essa visita. Ela disse, cruzando os braços, como se estivesse diante de uma intrusa. Ele me chamou. Respondi, tentando não tremer. Ele é criança. Não sabe o que faz, mas você sabe.
ou deveria saber. Meu filho entrou na sala nesse momento. Olhou para mim com os olhos vazios, como se algo o impedisse de agir, de falar, de ser o homem que eu criei. Mãe, a gente... Ele tentou dizer, mas ela o interrompeu. Precisa que você pare de invadir nossa rotina. Continuou ela, como se fosse porta-voz dele. Você vem sem avisar, atrapalha os horários, confunde a criança, confunde a criança. Apertei o coração com a mão, como se isso pudesse impedir o impacto daquelas palavras. Eu só vim ver meu neto, respondi. Sempre tem uma desculpa, ela rebateu, com um sorriso debochado. Sempre. Senti o rosto esquentar. O chão tremeu. O ar faltou. Meu neto me olhava assustado. Ele sabia que havia algo errado. Crianças têm essa sensibilidade que a vida adulta tenta sufocar. Mãe, disse meu filho, quase num sussurro. Talvez seja melhor você ir hoje. Talvez seja melhor você ir. Pelo meu próprio filho. Aquela frase abriu uma ferida que eu nunca soube que poderia existir. Não se preocupem, respondi, lutando para manter a voz firme. Eu já estava de saída. E eu me virei. E enquanto caminhava até a porta, ouvi a frase que me despedaçou de vez. Finalmente! Foi baixa, mas Deus fez questão de deixá-la clara para mim. Saí daquela casa sentindo uma dor que não cabia em palavras. Uma dor que nenhuma mãe merece carregar. Naquele mesmo dia, ao chegar sozinha em casa, desabei de joelhos. Senhor, sussurrei com dificuldade. O que eu fiz? Por que estou sendo tratada assim? Por que o meu próprio filho não diz nada? O que está acontecendo aqui? Fechei os olhos. Orei em silêncio, e de repente, um versículo ecoou no meu coração, como se tivesse sido sussurrado pela própria eternidade. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Salmos 34:18. Eu estava quebrada, ferida, perdida dentro de uma verdade que eu ainda não tinha visto. Mas Deus já sabia, e Ele estava prestes a me mostrar tudo. Os dias seguintes foram uma mistura de silêncio e angústia. Eu tentava ocupar minha mente com pequenas tarefas da casa. Tentava rezar, tentava dormir. Mas a dor parecia morar comigo. Ela se sentava à mesa comigo, caminhava pelos cômodos comigo, deitava comigo. Era uma presença constante, sufocante, quase física. O que mais doía não era a frieza da minha nora. Era o silêncio do meu filho. Aquele silêncio tinha peso. Peso de abandono. Peso de escolha. Peso de distância. Ele não me ligou. Não perguntou se eu cheguei bem. Não quis saber se eu estava machucada. E isso foi a parte da ferida que começou a infeccionar dentro de mim. Uma tarde, sentei-me na varanda com uma xícara de café, mas o café esfriou sem que eu percebesse. Fiquei ali, olhando para a rua vazia, como se ela pudesse me dar respostas. Foi então que meu celular vibrou. Uma mensagem do meu filho. Meu coração disparou, como se ainda tivesse forças para esperar alguma forma de carinho. Mãe, precisamos conversar. Amanhã. Sem avisos. Eu li aquela frase pelo menos umas 10 vezes. Sem avisos. Como se eu estivesse invadindo o território proibido. Como se a vida dele fosse um espaço do qual eu fosse apenas uma visitante indesejada. Mesmo assim, eu respondi. Claro, meu filho. Estou aqui. A noite chegou e eu não consegui dormir. Meu pensamento rodava sem parar. Eu tentava encontrar alguma explicação. Será que fiz algo errado? Será que ela inventou algo sobre mim? Será que ele acreditou em alguma mentira? Será que eles não me querem mais? A dúvida é uma tortura silenciosa, e naquele momento, ela era minha pior inimiga. No dia seguinte, cheguei à casa dele no horário combinado. Bati a porta e quem abriu foi meu filho. Ele estava diferente, cansado, tenso, como se carregasse um peso que não sabia como administrar. Mãe, entra, disse ele, mas sem o afeto de antes. Entrei devagar, como quem pisa num chão de cacos de vidro. A sala estava arrumada, mas o clima continuava pesado. Minha nora não estava por perto, o que, de certa forma, me aliviou.
Mas o olhar do meu filho continuava distante, quase preso em algum lugar que eu não conseguia alcançar. O que está acontecendo? Perguntei, tentando controlar o tremor na voz. Ele suspirou, passou a mão pelo rosto e disse algo que rasgou meu coração. A gente só quer nossa privacidade, mãe. Você tá vindo demais. Tá atrapalhando a rotina aqui. Atrapalhando. A palavra ecoou como um trovão dentro de mim. Eu só venho porque amo vocês, porque quero estar presente, respondi. Ele desviou o olhar. Eu sei, mãe, mas a gente precisa de espaço. A Ana... Ele parou, como se escolhesse as palavras. Ela se sente invadida. Sente que você quer controlar as coisas. Controlar? A acusação me atingiu como um golpe. Eu, que sempre fui gentil. Eu, que sempre fiz questão de respeitar o lar deles. Eu, que nunca quis nada além de amor. Senti o chão girar sob meus pés, mas mantive a postura. Filho, você acha mesmo isso de mim? Mesmo. Ele hesitou. E o silêncio dele foi mais cruel do que qualquer resposta, porque aquele silêncio dizia: eu não sei mais quem você é na vida da nossa família. As lágrimas subiram, mas eu não deixei que caíssem. Eu precisava ser forte, pelo menos por fora. Se é isso que vocês querem, eu vou respeitar, falei. Mas saiba que meu coração tá doendo muito. Meu filho finalmente me olhou. Por um segundo, vi nos olhos dele o menino que eu carreguei nos braços. O menino que eu protegi do mundo. O menino que sempre correu para mim quando se machucava. Mas esse menino tinha desaparecido na vida adulta. E então ele disse: vai ficar tudo bem, mãe. É só questão de limite. Limite. Como se eu fosse uma ameaça. Como se eu precisasse ser contida. Saí daquela casa mais uma vez com o peito em pedaços. E enquanto caminhava, senti uma sensação que nunca pensei que sentiria. Solidão, mesmo tendo família viva. Chegando em casa, me sentei na cama e finalmente desmoronei. Chorei por tudo que perdi. Chorei por tudo que não entendia. Chorei porque ser mãe, às vezes, dói mais do que deveria. E no meio do meu choro, disse baixinho: Senhor, se há algo escondido, revela-me. Se há uma verdade por trás de tudo isso, mostra-me. Naquele momento, sem eu perceber, Deus já estava abrindo o caminho para essa revelação. Nos dias que se seguiram, tentei me afastar como meu filho pediu. Não liguei. Não mandei mensagens. Não passei na porta da casa deles. Mas a distância não diminuiu a dor. Só a deixou mais silenciosa. Eu acordava, fazia minhas tarefas, preparava o almoço, mas tudo parecia mecânico, sem cor. Minha mente voltava sempre às mesmas perguntas, repetidas como um disco arranhado. O que eu fiz? Por que ela me odeia tanto? O que meu filho ouviu para acreditar nessas coisas sobre mim? Eu queria entender, mas não queria insistir. Queria me defender, mas não queria causar mais tumulto. Até que em uma manhã de domingo, recebi uma ligação inesperada. Era a vizinha do meu filho, Dona Vera. Uma senhora doce, sempre muito discreta. Posso falar com você um instante? Ela perguntou, com a voz baixa, quase sussurrada. Sobre a Ana. Meu coração gelou. Eu disse que sim. Ela veio até minha casa no mesmo dia, trazendo um bolo de laranja ainda quente. Sentou-se à mesa, olhou nos meus olhos e respirou fundo antes de começar. Eu não queria me meter, mas acho que você precisa saber de algumas coisas. O mundo pareceu parar por um momento. Seu neto, ele fala muito de você. Diz que sente saudade, diz que queria te ver mais. Dona Vera apertou minhas mãos. E outro dia, ouvi uma conversa da Ana com uma amiga no quintal. Não foi sem querer. Ela estava falando alto demais. Meu estômago embrulhou. O que ela disse? Consegui perguntar. Dona Vera hesitou, como se não quisesse me ferir. Mas a verdade não pede permissão. Ela chega. Ela disse que você estraga a educação dele, que mima demais e que você quer competir com ela pelo amor da criança. E que, ela suspirou, que faria o que fosse preciso para te afastar, inclusive inventar coisas para o seu filho.
Eu senti um impacto no peito, um soco, uma facada, um terremoto inteiro. Dona Vera continuou. Ela disse com todas as letras que você não sabe o seu lugar, que a avó tem que ficar longe e que iria colocar limites em você antes que seu filho pensasse que precisava de você. As palavras atravessaram minha alma. Eu fiquei em silêncio por longos segundos. Não sabia se chorava, se agradecia, se gritava, se desabava. Dona Vera tocou minha mão. Minha querida, eu vejo o quanto você é boa. Vejo o quanto te dói não estar perto do seu neto. Eu só achei que você precisava saber. Você não fez nada de errado. E foi ali, naquele instante, que uma ficha caiu. Eu estava sendo humilhada por algo que não fiz. Estava sendo afastada por uma mentira. Por uma narrativa criada para me apagar. E o pior, meu filho acreditou. Quando Dona Vera foi embora, sentei-me no sofá e fiquei olhando para o nada. Eu queria me revoltar. Eu queria defender minha honra. Eu queria correr até a casa deles e dizer: eu nunca competi com ninguém. Nunca quis tomar o lugar de mãe. Só queria amar o que é meu. Mas algo dentro de mim, algo maior que minha dor, me impediu de levantar. Era uma voz suave, quase um sussurro. Calma. Ainda não é a hora. Eu estou trabalhando. Fechei os olhos, deixei as lágrimas caírem devagar e lembrei de um versículo. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Salmos 34:18. E naquele momento, mesmo com o meu coração partido, eu senti uma presença. Uma paz leve, que não vinha de mim, como se Deus estivesse me preparando para algo maior. Eu não sabia ainda, mas a verdade completa estava prestes a se revelar de um jeito que ninguém esperava. Os dias seguintes foram estranhos. Havia um silêncio diferente no ar. Um silêncio que não vinha de mim, vinha deles. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhum pedido do meu neto para eu ir vê-lo. Algo estava acontecendo. E pela primeira vez, eu não corri para tentar resolver. Eu estava cansada de ser a única a lutar por um lugar que era meu por direito. Numa tarde de quinta-feira, enquanto eu regava minhas plantas, ouvi batidas fortes na porta. Quando abri, quase perdi o chão. Meu filho estava ali, olhos vermelhos, respiração pesada. Parecia ter chorado por horas. Mãe, posso entrar? Assenti em silêncio. Ele se sentou à mesa, curvou o corpo para frente e colocou as mãos no rosto. Eu não disse nada. Esperei. Às vezes o amor precisa ser quieto. Depois de alguns segundos ele murmurou. Aconteceu algo. Algo que eu não esperava. Algo que abriu meus olhos. Meu coração acelerou. Mas eu permaneci calma. O que foi, meu filho? Ele engoliu seco antes de continuar. Descobri que a Ana mentiu. Sobre muita coisa. Sobre você. Sobre suas visitas. Sobre suas intenções com o nosso filho. Sobre tudo. Eu fechei os olhos devagar, permitindo que apenas uma parte daquela dor antiga viesse à tona. Como você descobriu? Perguntei com a voz baixa. Ele respirou fundo. Aconteceu ontem. Eu cheguei mais cedo em casa e ouvi ela conversando com a mesma amiga que vive indo lá. A porta estava entreaberta. Eu não queria ouvir. Mas Deus quis que eu ouvisse. Meu filho levantou o olhar e havia ali algo que eu não via há meses. Verdade. Mãe, ela disse que estava cansada de você roubar a atenção, que precisava te colocar no seu lugar, que estava inventando história para me convencer de que você era manipuladora. Ela disse que a voz dele falhou, que você era apenas um obstáculo para ela controlar tudo. Senti minha alma estremecer. Não porque eu não esperava, mas porque, finalmente, meu filho estava enxergando. Ele continuou. E o pior, mãe, ela disse que queria afastar nosso filho de você porque a avó dá muito amor. E isso atrapalha a autoridade. Quando ouvi aquilo, senti algo dentro de mim se partir em pedaços invisíveis. Meu filho colocou as mãos no rosto novamente. Mãe, me perdoa. Me perdoa por ter acreditado nela, por ter duvidado de você, por ter deixado você sair chorando daquela casa. Eu não tive coragem de te defender. Eu estava cego. Eu respirei fundo.
A verdade estava ali, nua, inteira. E ao invés de raiva, eu senti compaixão. Deus te mostrou, meu filho, respondi com suavidade. E quando Deus mostra, é porque está começando a curar. Ele levantou os olhos marejados. Eu não mereço o teu perdão, mãe. Mas vai tê-lo, interrompi. Porque perdão não é mérito, é graça. Ficamos em silêncio por um instante. Um silêncio de cura. Meu filho enxugou as lágrimas e disse: Mãe, eu vou conversar com ela. As coisas precisam mudar. Pelo nosso filho, pela verdade, pelo que é justo. Eu toquei sua mão. Não lute com ódio, lute com Deus. Ele já está à frente. E naquele momento, quase como um sussurro espiritual, meu coração ouviu. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade tinha vindo, não pela minha força, não pelas minhas palavras, mas pela mão de Deus, e ele ainda não tinha terminado. O maior encontro ainda estava por vir. Naquela mesma noite, meu filho voltou para casa decidido a esclarecer tudo. Ele estava cansado, mas havia uma firmeza nova em seu olhar. Uma firmeza que só alguém que finalmente enxerga a verdade consegue carregar. Eu não estava presente fisicamente, mas ele me contou cada detalhe depois. E enquanto ele falava, eu percebia que Deus havia preparado aquele momento com precisão divina. Quando ele entrou em casa, encontrou a Ana na cozinha, mexendo distraída no celular. Ela sequer levantou o olhar. Precisamos conversar, ele disse com a voz séria. Ela revirou os olhos. Agora estou ocupada. É sobre a minha mãe. Foi como se o chão tivesse se partido sob os pés dela. O rosto endureceu. A postura mudou. Um silêncio desconfortável tomou o ar. O que tem a sua mãe? Ela perguntou, fingindo neutralidade. Meu filho sentou-se à mesa e colocou as mãos ali, como quem se apoia antes de enfrentar um terremoto. Eu ouvi tudo, Ana. A conversa com sua amiga. Ouvi cada palavra. Ela congelou. Por alguns segundos, não respirou. Depois tentou rir. Você entendeu errado. Não, ele respondeu firme. Eu entendi exatamente certo. Ela levantou-se, inquieta. Você está paranoico. Sua mãe te manipula. Ela quer controlar tudo. Eu só tentei te proteger. Meu filho balançou a cabeça, decepcionado. Proteger, inventando mentiras, me fazendo acreditar que a minha própria mãe queria tumultuar nossa vida, afastando ela do nosso filho como se o amor dela fosse uma ameaça. Ela respirou fundo, nervosa. Eu só queria ser respeitada. Ela aparece quando quer, dá palpite, se intromete. Isso nunca foi verdade, ele interrompeu. Eu sei disso agora. Eu vi quem estava mentindo, quem estava plantando discórdia, e não era ela. Ana ficou pálida. Então você vai ficar do lado dela? Ela perguntou com a voz trêmula, misto de raiva e desespero. Meu filho respondeu devagar. Não é questão de lado, é questão de verdade. Ele continuou, olhando fundo nos olhos dela. Eu não vou permitir que você afaste meu filho da avó dele. Eu não vou aceitar que você destrua laços que Deus criou. E eu não vou fechar os olhos para algo tão sério. Ela começou a chorar. Mas não era um choro de arrependimento. Era um choro de quem percebe que a manipulação perdeu o poder. Eu fiz isso pela nossa família, ela gritou. Mentindo, humilhando, criando conflitos, ele rebateu. Isso não é família, Ana. Isso é controle. Isso é medo. Isso é ego. Ela virou o rosto, ofegante, sem argumentos. Meu filho respirou fundo. A partir de hoje, as coisas vão mudar. Eu vou organizar visitas para minha mãe ver o neto dela, e você não vai impedir. Nem com palavras, nem com atitudes. Ana o olhou como se ele tivesse acabado de quebrar o castelo que ela construiu. Se você fizer isso, ela disse, eu não sei se consigo continuar aqui. Meu filho fechou os olhos por um instante, sentindo o peso da ameaça. Mas quando abriu, havia serenidade. Então talvez Deus esteja mostrando algo para nós dois. Silêncio. Profundo. Cortante. Foi naquele silêncio que ela percebeu que a verdade havia vencido.
e meu filho percebeu que Deus tinha aberto uma porta que ninguém mais poderia fechar. Mais tarde, quando ele veio à minha casa e me contou tudo, ouvi cada palavra com o coração misturado entre alívio e tristeza. Mãe, eu não sei o que vai acontecer agora, ele disse. Mas eu sei que não posso mais viver dentro de uma mentira. Eu toquei seu rosto, como fazia quando ele era criança. Deus está no controle, sempre esteve. E quando ele expõe, é porque ele vai reconstruir. Ele suspirou, aliviado, como quem finalmente deixa a alma respirar. E naquela noite, quando fiquei sozinha, senti uma presença suave me envolver. Eu te ouvi, Deus parecia dizer. Eu te vi. E agora, estou te devolvendo o que te tiraram. Meu coração, que esteve tão ferido, começou a pulsar de um jeito novo. O reencontro estava mais perto do que eu imaginava. No sábado seguinte, acordei com o coração inquieto. Era como se algo estivesse prestes a acontecer, algo que eu não conseguia nomear, mas que Deus já havia preparado em silêncio. Eu estava fazendo café quando ouvi a campainha tocar. Não esperei visitas. Não naquele horário. Quando abri a porta, meu coração quase parou. Meu neto estava ali, com uma mochilinha nas costas, com um sorriso tímido e um brilho nos olhos que eu conhecia tão bem. Atrás dele, meu filho, com um semblante leve, como se finalmente pudesse respirar sem carregar pesos que não eram dele. Vovó! Meu neto disse, segurando um desenho nas mãos. Eu fiz isso para você. Ajoelhei-me no chão e antes que qualquer palavra saísse, ele me abraçou com uma força tão pura que senti meu peito desabar. Era como se Deus estivesse costurando cada pedaço quebrado do meu coração através daqueles braços pequeninos. Eu senti saudade, meu amor. Consegui dizer, a voz embargada. Meu filho observava em silêncio. Era um silêncio bonito, um silêncio de arrependimento e de decisão. Quando nos levantamos, ele respirou fundo. Mãe, eu trouxe ele porque... Isso aqui, apontou para nós dois. Sempre foi certo. Sempre foi verdadeiro. E eu não vou permitir que ninguém quebre esse vínculo outra vez. Assenti, sentindo um calor suave dentro do peito. Entramos. A casa parecia mais viva, como se estivesse esperando aquele reencontro há muito tempo. Preparei o lanche preferido do meu neto e ele correu pela sala falando sem parar, mostrando desenhos, contando histórias, rindo do jeito mais leve do mundo. E em certo momento, ele me chamou baixinho. Vovó, a mamãe disse que você não gosta de mim. Mas eu sabia que era mentira. Meu coração apertou, mas não doeu. Dessa vez, era um aperto diferente. Era Deus cicatrizando. Nunca acredite nisso. Respondi segurando o rostinho dele. Eu amo você mais do que as palavras podem dizer. Ele sorriu, confiante, seguro. A inocência das crianças enxerga o que os adultos tentam esconder. Meu filho se aproximou de mim. Mãe, eu conversei com a Ana de novo. Ela não reagiu bem. Disse que precisava de um tempo, que vai passar uns dias na casa da mãe dela. Percebi dor nos olhos dele, mas também percebi firmeza. E você? Perguntei. Eu estou pedindo direção de Deus. Ele respondeu. Eu não quero decidir nada na ira. Quero decidir na luz. Eu segurei sua mão. Deus honra quem busca a verdade, meu filho. E ele não abandona quem escolhe a justiça. Ele assentiu, com os olhos marejados. Mãe, obrigado por não desistir de mim, mesmo quando eu não mereci. Eu respirei fundo. Depois sorri, com lágrimas nos olhos. O amor de uma mãe não depende de merecimento. Depende de Deus. E ele nunca me deixou parar de te amar. Ele me abraçou, um abraço lento, pesado, cheio de perdão. Ali, naquele momento, senti Deus restaurar não apenas a relação entre nós, mas também partes minhas que eu achava perdidas para sempre. Senti uma voz suave no coração. Isaías 61, 3. Para dar aos que choram uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto. E eu sabia. Aquela promessa era para mim. No fim da tarde, quando eles estavam prestes a ir embora, meu neto voltou correndo e me entregou outro papel. Um desenho simples, mas poderoso. Eu, ele e seu pai, todos de mãos dadas.
É a nossa família, vovó, ele disse. Eu sorri e respondi com o coração cheio. E Deus é quem segura a gente por cima. Enquanto a porta se fechava e o silêncio voltava a preencher a casa, percebi que aquele silêncio não era mais de abandono. Era um silêncio de paz. A verdade havia vencido. A justiça de Deus havia chegado. Meu filho tinha voltado para mim e meu neto, meu pequeno milagre, estava ali, me lembrando que o amor sempre encontra caminho. E hoje eu digo a você, se alguém tentou te afastar, te calar ou te humilhar, Deus está vendo. E quando Deus decide revelar, ninguém consegue esconder. Fecho esta história sabendo que Deus nunca nos abandona. Se essa mensagem tocou seu coração, diga: obrigado, Pai. E comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. Deus te abençoe. Amém.